Bom, então era normal os caras virarem deuses. Mas olha só, o que foi revolucionário na figura de Jesus? O que primeiro a gente precisa entender? O que foi a grande ruptura de Jesus com as civilizações das quais ele vem? Inclusive da civilização judaica. É o fato de que a divindade, até então, ela era reservada aos grandes, aos poderosos, a quem subjugava nações. O Hércules, ele fez as 3 tarefas. Ele matou um bicho lá de 3 cabeças, entendeu? Então, o divino era reservado para quem crucificava pessoas, e não para quem era crucificado. Você dizer que um cara que nasceu numa cidade zoada, que ele nasceu pobre, ele nasceu de uma mulher, de uma mãe, certo? E que ele morreu como escravo na cruz, da pior forma possível, sofrendo todos os tipos de tortura. Você falar que o fato dele ter sofrido foi o que redimiu os pecados da humanidade, isso sim é blasfêmia. Isso sim é completamente impensável para a civilização romana e para a galera que tá em volta de Roma também, cara. Completamente impensável. Nossa Senhora, a loucura que foi isso. E o que isso diz? Qual que é o grande mantra que acaba vindo junto com Jesus? Aquele que todo mundo conhece, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então é assim que Jesus, ao se tornar Deus, ao se tornar Cristo, ele rompe com tudo o que veio antes dele, entende? Você pensar, e aí a gente vai discutir nas nossas próximas lives isso um pouco mais especificamente, a vinda de Jesus, o fato Jesus histórico, independente de religião ou não, é uma ruptura de toda uma cosmovisão de mundo. A partir de Jesus, as pessoas passam a raciocinar de forma diferente. Os conceitos delas de certo e errado passam a ser conceitos diferentes. Um grande exemplo que o Tom Holland dá aqui no livro, e que todo mundo deve conhecer, é o exemplo da Ilíada, do Homero, certo? Lá fica muito claro que os deuses de Troia, os deuses que protegem Troia, eles estão muito preocupados com quem está vencendo. Então, os deuses, eles estão protegendo aquelas pessoas que estão ganhando a guerra. No final, eles acabam perdendo, mas assim, os deuses estão preocupados com os grandes, de novo. Os deuses não ligavam para os fracos. Você é fraco, mas porque você é fraco, você merece perecer. Eu estou me importando com os ricos, com os grandiosos, com quem se deu bem na vida. É sobre eles que eu vou jogar a minha luz. E aí vem Jesus e fala, não, cara, não é bem assim não. Olha só, eu, que sou filho de Deus, eu sofri uma das piores mortes possíveis. E é a partir daí que começa a nascer a tradição do martírio cristão, que foi um dos grandes responsáveis por manter a fé cristã viva. Porque, olha só, os cristãos inicialmente, até mais ou menos 300... tá tocando uma musiquinha aí pra vocês, né? Não tá tocando pra mim, foi mal. Os cristãos, mais ou menos, até 300 depois de Cristo, foram muito perseguidos. Eu falo até 300 depois de Cristo, mas eles continuaram sendo perseguidos depois disso. E assim, eles morriam das piores formas possíveis, e eles morriam com orgulho, porque aquelas mortes, através de torturas, os colocavam cada vez mais próximo do divino. Cara, você falar que um Deus vai se compadecer de alguém que está morrendo de uma forma torturante e se voluntariou praticamente para morrer daquele jeito, é completamente impensável para a filosofia romana e para tudo que veio antes deles e para todas aquelas civilizações que estavam ali em volta, certo? Não só para civilizações romanas. Mas nada obstante, foi isso que vingou. Isso vingou sobre todas aquelas outras coisas que existiam lá. Isso vingou sobre Ciro o Grande, que foi o grande rei da Pérsia, certo? Isso vingou sobre Alexandre o Grande. Isso vingou sobre os imperadores romanos. Isso
sobreviveu à queda do grande Império Romano e foi o grande responsável por construir o que nós temos hoje, que é o Império Ocidental. Como que isso aconteceu? Como que um culto a um judeu, que já era um povo bem sacaneado, assim, ao longo do tempo, como que um culto a um judeu que morreu crucificado, um culto esquisito, de gente esquisita, que falava coisa esquisita, que ninguém entendia. Como assim os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros? Como que esse culto foi responsável por construir o que hoje a gente entende como Império Ocidental? É essa a resposta que o Tom Holland se propõe a explicar. E ele dá um exemplo muito interessante, que eu achei um exemplo muito legal mesmo, que é pra gente ter na nossa cabeça o quanto de fato foi o cristianismo que vingou e não todos esses outros cultos e não todos esses outros impérios. Tem um imperador romano que todo mundo deve conhecer, que é o Nero, que ele era loucaço, velho, playboyzinho, chola, ele tacou fogo em Roma, queimou um terço de Roma, porque ele queria reconstruir Roma. Enfim, o cara era loucaço, e depois desse fogo de Roma, ele precisava achar um bode expiatório, ele achou nos cristãos esse bode expiatório e começou uma grande perseguição de cristãos. E ele acaba sendo responsável pela morte de 2 apóstolos. O que ele fez com esses cristãos? Os que não morreram no Coliseu, né, servindo ali de atração para os romanos, ele crucificou, jogou piche em cima e tacou fogo na entrada de Roma. Então, ele iluminou Roma, assim, com os corpos desses cristãos em chamas. Esse cara, esse malucaço, ele foi um grande imperador romano. E em uma capela construída ali já no final da Idade Média, construída exatamente para exorcizar o espírito do Nero, que supostamente ficava ali assombrando aquela região. Uma capela construída em Roma, eu preciso confirmar, mas eu acho que é em Roma mesmo. Foi encomendada do Caravaggio uma pintura que representa a crucificação de São Pedro. São Pedro, isso. Bom, São Pedro foi o responsável... Deixa eu ver se aparece aqui pra vocês. Não, meu computador vai travar se apareceu. Bom, São Pedro foi o responsável por fundar a Igreja Católica. E quando eu tô falando isso, eu tô falando que isso tá escrito aqui no livro, tá? Então, vocês querem discutir quem que realmente fundou a fé católica, ou a Igreja Católica, se foi Cristo, se foi Constantino, não foi nenhum desses... Vocês discutam com o Tom Holland, tá, gente? Eu tô só repetindo aqui as coisas que existem dentro desse livro. Então, pro Tom Holland, quem fundou a fé católica, a Igreja Católica, foi Pedro. E Pedro foi crucificado, certo? Paulo foi decapitado, porque ele era um cidadão de Roma, então ele não poderia ser crucificado. Foi decapitado por Nero, mas Pedro foi crucificado. E ele diz a lenda que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, se vocês pesquisarem aí, Caravaggio, crucificação de São Pedro, vocês vão ver o quadro mostrando o momento da elevação da cruz de São Pedro. Esse é o cara que fundou a Igreja Católica. Esse é um dos grandes líderes católicos. Esse é um dos grandes líderes da fé cristã como um todo. E nada obstante ele seja essa pessoa, ele está sendo representado no seu pior momento possível, no momento da sua crucificação. Isso para um romano é completamente ininteligível, porque os seus grandes líderes, os seus grandes imperadores eram sempre representados em suas melhores formas. Completamente ininteligível você pensar. Tanto é ininteligível, tanto é complicado esse mistério da crucificação de Jesus, o mistério da cruz, certo? O mistério do sofrimento de Jesus, que os cristãos não simbolizavam a crucificação até mais ou menos assim 600 anos depois de Cristo. Ou eles colocavam a cruz sem ninguém lá, ou eles só faziam um símbolozinho assim bem pequenininho da cruz e tudo. Então tinha assim um tabu com relação à crucificação de Jesus. E quando ele começou a ser representado na cruz, ele começa a ser representado principalmente de uma forma serena ou com corpo atlético e tudo. É só realmente assim
depois de muito tempo mesmo, que ele começa a ser representado da forma que realmente deve ter acontecido, que é em completo sofrimento. Esse negócio de representação, gente, é muito importante vocês terem em mente. Ele vai colocar isso o tempo inteiro no livro, porque é exatamente através das representações que a gente encontra desses grandes símbolos na arte, na literatura, enfim, dessas formas que a gente consegue captar o que aquelas pessoas estavam pensando naquele momento da história, certo? Você não consegue captar isso através de um método científico que vai quantificar, não, você vai conseguir captar essa chama, essa ideia que a gente está discutindo aqui, só através dessas áreas conhecidas como humanidades. Bom, então é isso que o Tom Holland se propõe a desvendar nesse livro, a desvendar a grande história do Ocidente, que é a história da ascensão do cristianismo. E como, ao desvendar essa história, você começa a perceber que sim, os seus conceitos de certo e errado, que a gente chama de moralidade, são extremamente cristãos, ainda que você não perceba, ainda que você se ache desvinculado desse mundo assombrado pelos demônios, você ainda é assombrado pelos demônios que existem na fé cristã.